Oi, gente, tudo bem? Pessoal, eu estava lendo uma reportagem onde foi feita uma pesquisa e eu decidi trazer aqui para a gente poder estar conversando um pouco sobre o que foi pesquisado e quais foram os resultados disso. Então, nessa pesquisa, identificaram quais eram os três arrependimentos, os três maiores arrependimentos das pessoas que estavam para morrer. E aí eu não tô falando de só das pessoas mais velhas que estavam lá no fim da vida, não. No sentido de também essa pesquisa utilizou pessoas que estavam com alguma doença terminal, que eram jovens, que eram adultos, crianças, com várias pessoas de várias idades. E o que foi identificado os três maiores arrependimentos? O primeiro é: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. Viver uma vida fiel a mim mesmo. Aqui eu já consigo, a gente pode trazer para debater. Se as pessoas têm esse arrependimento, nossa, eu gostaria de ter vivido uma vida fiel a mim mesmo, então dá para entender que a maioria dessas pessoas na pesquisa, elas não estavam vivendo uma vida fiel a elas mesmas. Elas estavam agindo, reagindo, tendo um trabalho, tendo uma carreira, estando em situações onde ela muitas vezes se colocava em segundo lugar, em segundo lugar. E aí, o que eu quero trazer aqui é uma reflexão para a gente entender se esses são se esse é um dos maiores arrependimentos. Como anda a sua vida? Será que você vem se colocando em primeiro lugar? O que eu mais percebo nos meus atendimentos, o que mais eu trago assim para as pessoas é que elas fiquem sempre do lado delas. Independente do que tenha acontecido, independente da situação que foi, que nunca eu me coloque em uma situação que eu me sinta para baixo. Como um exemplo muito recente de uma cliente que ela foi fazendo as suas análises, ela já está num processo mais a fundo, que ela já consegue fazer as análises dela sozinha, e ela se percebeu se sentindo sempre uma farsa. Então ela tinha uma crença de que ela era uma farsa, de que ela não era capaz o suficiente no trabalho. Só que essa sensação de ser farsa, ela estava trazendo para todas as áreas. E isso se deu porque lá na infância, pequenininha, ela pegou um brinquedo que era de outra amiga e levou para casa. Ela meio que roubou. Com 3 anos de idade, e deu toda aquela bagunça, a mãe viu, daí ela teve que devolver, e nesse momento ela sentiu uma vergonha muito grande dela mesma, Isso ela foi carregando. E o que dá para entender? Ela não estava sendo fiel a ela mesma, no sentido de eu vou ficar do meu lado, aconteça o que acontecer. Se eu errei, se eu fiz algo que não era de acordo com o certo, né, do nosso paradigma, dos condicionamentos, nossa, o certo é não roubar. Ok, eu fiz algo que não estava de acordo com isso, eu fui lá, peguei, levei para casa, mas eu fico do meu lado. E o que é ficar do meu lado? Resolver fazer um movimento externo, que é entregar para ela, não fazer mais isso. Isso não é certo nesse paradigma, nesse entendimento do planeta Terra, mas eu não me julgo, eu não me coloco para baixo. Porque essa dinâmica fez com que ela se sentisse uma farsa com as outras amigas. Então, quando caiu a ficha, ela se percebeu que ela não tinha amigas. E por quê? Porque ela não se dedicava, não se sentia merecedora por lá atrás ela ter feito aquilo com a amiga.
nos relacionamentos, a mesma coisa, ela se sentia uma farsa. A crença ficou tão grande nela de incapacidade de se sentir uma farsa, que isso afetou os relacionamentos. Ela sempre dava um jeito da outra pessoa ir embora. Isso era inconscientemente, ela queria sim ter um relacionamento feliz, saudável, mas ela não estava ficando do lado dela por causa de um condicionamento, por causa de uma crença. E aí, no profissional, imagina como estava o bolo. Ela fez as investigações e tudo para limpar essa crença, porque no profissional não estava dando certo. Ela não se sentia capaz, ela se sentia uma farsa diante dos clientes e automaticamente, mesmo que ela estudasse horrores, mesmo que ela fosse sim capaz, uma profissional excelente, ela não conseguia fazer a transformação nos clientes, no cliente final. O cliente final não tinha resultado. Porque, claro, se eu tenho essa crença, é isso que vai acontecer. Então, ela já trazia para ela, já atraía pela crença pessoas que sempre colocavam a culpa no outro. Sabe aquelas pessoas que sempre elas acreditam que nunca são elas, que se dá alguma coisa errada, se dá algum problema, algum BO na sua vida, sempre é o outro ou as circunstâncias? Era esse tipo de pessoa que ela atraía. Porque, claro, ela tinha uma crença de que eu sou uma farsa, então ela atrai para ela pessoas que vão cutucar ela, que vão dizer assim: você não é boa, é culpa tua que eu não estou tendo resultado com o teu serviço. Ou seja, quando nós ficamos do nosso lado, no sentido de, como está aqui, viver uma vida fiel a mim mesmo, eu busco olhar para as minhas questões, olhar para o meu passado, para aquilo que eu estou condicionado a acreditar sobre mim, limpo tudo isso, ressignifico, e mesmo que eu faça algo que não é o melhor, se talvez, nossa, eu for fazer um trabalho e ele não ficou bom o suficiente, eu entendo que vai ser o melhor que eu fiz nas condições que eu tinha, no momento em que eu estava e tudo mais. Agora, de nada adianta a gente ficar se maltratando diante dos nossos resultados, ficar se maltratando, ficar com um chicote nas nossas costas e não sendo fiel a nós. Quanto mais a gente quanto mais eu me deixo de lado, pior vai ser. E aí essa pesquisa me trouxe isso para mim refletir aqui com vocês, trazer isso para a gente gerar uma reflexão em torno desse sentimento das pessoas se arrependerem lá no final da vida, de que elas deviam ter tido a coragem de viver uma vida fiel a elas mesmas. O segundo ponto, o segundo arrependimento que foi visto na pesquisa foi: eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. E o quanto nós não nos deixamos ser vulneráveis, né? Por uma vergonha, porque os outros falam que é errado mostrar uma vulnerabilidade, porque, nossa, eu mostrar os meus sentimentos, eu vou aparentar ser uma pessoa fraca. Olha, se a gente já entender de ficar do nosso lado, independente do que o outro vai pensar ou vai falar, eu estou do meu lado. Então, se outra pessoa... Eu atendo muitos casos de bullying também, que aconteceu bullying, a pessoa tem medo de se expor, a pessoa tem medo de se expressar, de falar o que sente, e talvez eu já fui uma pessoa dessas, que há muito tempo atrás eu não estaria aqui na câmera falando do meu jeito, falando como
da forma que eu sei, vem um barulho de um cachorro, daqui a pouco vocês vão escutar os cantos dos meus passarinhos. E, gente, eu tô aqui para falar o que eu sinto, o meu trabalho, o que acontece. Então, eu sei que pessoas podem ficar incomodadas, mas eu sei que eu posso auxiliar outras pessoas. E se eu não auxiliar nenhuma pessoa, eu estou me expressando. Agora, a gente precisa estar muito do nosso lado para não sofrer com o que os outros vão falar. E muitas vezes lá na infância, lá na adolescência, a pessoa sofreu algum tipo de bullying. Por exemplo, se eu tenho o cabelo vermelho e lá na infância eu era a única pessoa de cabelo vermelho da escola. Hoje eu posso estar carregando algo que me remete uma vergonha de exposição e tudo, um sentimento de que vão olhar pra mim e tudo mais. Ok, eu atendi um caso assim. E parece muito o caso daquela série, né? Que eu amo, da N com E. Tá. E aí, o que a gente pode pensar para ficar do nosso lado? Se esse foi o seu caso, se houve bullying, se na sua infância você era gordinho e talvez falavam de você, nossa, seu gordinho e tudo mais. O ideal é fechar os olhos, entrar em acesso às memórias lá da tua infância, no subconsciente, não é nada consciente, tem que ser no subconsciente para ter uma mudança. E aí você vai lá e conversa com a tua criança que estava sofrendo aquele bullying pelo cabelo vermelho. Olha para ela e diz assim: olha só, o que ele tá te falando? Ele tá falando que o teu cabelo é vermelho? Tá, e o teu cabelo é vermelho? Sim. É uma verdade ou é uma mentira? É uma verdade, meu cabelo é vermelho. Tá, o que você vai fazer em relação a isso? Você vai pintar? Você vai fazer alguma coisa? Você vai ficar assim mesmo? O que você quer fazer lá na adolescência? Não, eu vou ficar assim mesmo, é meu cabelo e tudo mais e tal. Então, deixa essa pessoa falar. Deixa ela falar. Ela tá falando uma verdade. Só que parece que pesa e aí a gente se fere e esquece de ficar do nosso lado. Fernanda, mas me chamavam de gordinho, de gordinha, meu Deus e tudo mais. Olha pra trás. Você era gordinho? Sim, era. Conversa com a tua criança. Ela vai querer fazer alguma coisa em relação a isso? O que você quer fazer? Você vai emagrecer? Você tá gordinha, né? Você vai emagrecer? Você vai fazer uma dieta? Você quer continuar comendo esses docinhos? Você quer brincar? A tua criança diz, eu quero brincar, eu quero correr, eu não quero pensar nisso, eu quero comer o que eu gosto. Então, vai lá, seja criança. Se falarem, deixa falar, deixa falar. Então é um posicionamento de estar do nosso lado. Ou, eu vou emagrecer, ok, então faça. Traga isso para tua criança. Eu vou mudar essa dinâmica, mas eu vou ficar do meu lado. Gente, aí, quando a gente não fica do nosso lado, a gente bloqueia total. Bloqueia os nossos sentimentos, bloqueia a nossa forma de se expressar. A gente tá sempre olhando pro externo com medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. E aí vem esse segundo arrependimento de expressar, eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. E nós podemos aqui trazer várias outras percepções e insights sobre expressar o sentimento com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão perto da gente, com as pessoas que são especiais, que foram importantes. E principalmente conosco. Fazer uma surpresa de amor é uma técnica que eu uso também para os meus clientes e comigo mesma, que é: pegue um dia e faça uma surpresa de amor para você. Conscientemente diga, eu vou agora ter o meu momento. E aí escolhe algo que você gosta de fazer, escolhe algo que você queira comprar para você. Pode ser algo simples ou algo mais caro, mais complexo, mas é uma surpresa de amor para ti. Um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, chimarrão e bergamota. Amo. É bom. Aí, nossa, vou ter o meu momento de comer bergamota no sol, tomando chimarrão.
Nossa, se isso pra mim é importante, então eu vou fazer essa surpresa de amor. Outra coisa que eu amo é pipoca doce. Vou fazer um pote de pipoca doce, vou sentar e relaxar e comer a minha pipoca. Eu estou ficando do meu lado. Ai, Fernanda, é doce, engorda, nossa. Gente, fique do seu lado. Então, expresse esse amor a você mesma, estando sempre a seu favor. Se para isso você precisa olhar para suas questões do passado, para reprogramar as suas emoções, limpar muita tristeza, muita dor por eventos do passado, essa criança tem que ser curada, esse adolescente tem que ser curado. E quanto mais você fizer isso, mais você vai estar forte e vai parar de pensar no que os outros, de se preocupar com o que os outros estão pensando a respeito de ti. Então, se eu decido ficar do meu lado, eu estou disposto a olhar para mim, olhar para dentro de mim, para todas as dores, todas as vezes que eu me senti enganado, abandonado, todas as vezes que eu me senti talvez uma farsa, talvez uma pessoa que não era capaz, todas as vezes que eu me senti inferior, olhar para tudo isso e ressignificar. Se eu estou do meu lado, eu faço isso por mim. Aí eu já entro em estou vivendo uma vida fiel a mim mesmo e estou começando a limpar tudo que é medo, tudo que é vergonha, para começar a expressar os meus sentimentos, independente do que o outro, do que os outros, do que o sistema fala, pensa, acredita, julga. Depois, o terceiro maior arrependimento que eles falam aqui é: eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Então, foco na missão de se fazer mais feliz. Se para isso você precisa mudar algo, entender algo, faça por você. O foco na missão aqui é foco na missão. Vamos lá, olhe para você, cuide de você. Quanto mais você estiver forte, mais você pode ser o exemplo para outras pessoas. Existe uma grande resistência para pessoas controladoras de soltar e olhar para ela. Só que por trás de pessoas controladoras são as pessoas mais desafiadoras de se entregar a um processo de autoconhecimento. As pessoas que querem estar no controle, mas por trás do controle existe uma dor muito grande. Existe um passado onde alguém deixou o controle, não prestou atenção e aí machucou um outro, ou machucou essa pessoa, ou sofreu, uma pessoa que amava, nossa, ela não cuidou e se ferrou. Então, vem uma crença de ser controladora com tudo, mas isso gera sofrimento, pois nós não estamos no controle do externo, do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, do que os outros vão julgar. A própria pandemia, ela nos mostrou que nós não estamos no controle do externo. E as pessoas controladoras, as pessoas que, nossa, se sentem em pânico quando elas não têm uma ideia do que pode acontecer amanhã, quando elas não têm, elas sentem muito esse medo, elas vão ter muita preocupação, muita ansiedade, muito estresse relacionado ao eu não controlo o externo. Então isso é algo que deve ser olhado também, para não precisar mais ter essa necessidade de estar controlando tudo e todos para se sentir bem. Bem entre aspas, né? Gente, não adianta a gente ter um propósito se a gente não está pronto para viver ele. Então, o nosso maior propósito aqui hoje, que eu entendo, é a gente viver com leveza e alegria, é a gente fazer o nosso melhor, sempre buscando crescer, evoluir. Tem aquela velha história que pessoas morrem de medo de andar de avião, né? Só que o avião, dizem que ele é muito mais perigoso quando ele está no solo do que quando ele está no céu, voando.
Ou seja, nós também não somos pessoas para estar no solo, nós somos pessoas para estar voando ao nosso modo, ao nosso modo. Eu quebro muito paradigmas e cada vez tô mais de que eu vou ficar do meu lado, assim como aqui me trouxe mais uma confirmação, viver uma vida fiel a mim mesma, e se aquilo não condizer com o que o sistema fala, o que o sistema fala, o que é ensinado para nós, né? Trabalhe, estude, faça uma faculdade, ganhe muito dinheiro, tenha uma casa própria, case e tudo mais. Eu quero isso? Eu quero. Agora, a minha felicidade não vai ficar sobre isso. Então, enquanto o que eu faço para me sentir bem, isso vai ser o mais importante. Se para mim ganhar muito dinheiro, eu vou precisar fazer algo que vai me deixar desconfortável, não estou falando em autossabotagem, não confunda com procrastinar, porque se eu tenho uma dor, eu vou procrastinar e ainda vou contar a historinha que eu não vou, eu tô do meu lado, então é sofrido fazer um movimento. Não é isso que eu tô falando. Agora, se eu vou precisar, se pra mim, o meu valor é ter uma vida leve, ter uma vida com alegria, com paz, tranquilidade, e pra mim ganhar um rio de dinheiro, eu vou ter que estar fazendo vários movimentos que me deixam estressada, que não condizem com isso que pra mim é bom, eu vou ficar do meu lado. Então, gente, o convite aqui é olhar, refletir sobre esses 3 maiores arrependimentos que as pessoas na pesquisa falaram, e nós podemos sim não estar nessa lista aqui de se arrepender, de não ter vivido uma vida fiel a nós, de não ter expressado os nossos sentimentos e de não ter nos deixado ser mais felizes. Nós podemos hoje começar a ficar do nosso lado, olhando para as nossas questões, limpando o que precisa ser limpado, os condicionamentos, os padrões, as crenças que nos limitam, que colocaram em nós, e viver sempre do nosso lado. Viver do nosso lado é cuidar de nós em primeiro lugar.